Paulo diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Você vai perceber que quando Paulo fala dos macedônios, dos filipenses, renovando o cuidado, ele está falando de provisão material. Vamos continuar lendo o contexto. Verso 11: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sem estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, apesar da minha maturidade, dessa capacidade de superação, Paulo está dizendo, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. No 15 ele diz: sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Ele enfatiza no 17, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Outra versão diz: o fruto que cresça para a vossa conta. 18, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E é depois de tudo isso que ele diz: e o meu Deus há de suprir em Cristo Jesus, segundo sua riqueza em glória, cada uma de vossas necessidades. O que é que percebemos o apóstolo falando aqui? Basicamente, quando ele chega no verso 19, e você não encontra essa declaração: meu Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades, em nenhuma outra epístola. Não significa que isso era uma promessa só para os crentes de Filipos, só para o pessoal da Macedônia, mas na verdade o que Paulo está falando aqui é de causa e consequência. Aqueles irmãos haviam praticado um princípio, eles haviam ativado, haviam feito uso de uma chave que agora produziria resultado. Basicamente, o que eu quero mostrar para você pela palavra de Deus é que se você quer ter suas necessidades supridas, se você quer receber provisão, você precisa entender uma lei espiritual. Paulo a denomina aqui no versículo 15 de a lei de dar e receber. E diz: nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber senão vocês. No reino de Deus, para se colher provisão, tem que se aprender primeiro a plantar provisão. É porque eles haviam semeado provisão na vida e no ministério de Paulo, que Paulo vira agora e anuncia a colheita, o resultado da atitude deles. Ele diz: agora o meu Deus há de suprir as necessidades de vocês. Muitas vezes nós estamos esperando que essas coisas aconteçam apenas de forma automática, sem entender que temos não apenas responsabilidade, mas essa grande possibilidade de intencionalmente provocar algumas dessas manifestações. E eu quero encorajar você, a olhar comigo para esse texto de Filipenses que nós lemos e entender aqui um desenho. Eu vou repartir o meu raciocínio em três fundamentos. Em primeiro lugar, destacar essa lei espiritual que eu chamei de dar e receber. Em segundo lugar, destacar de uma forma um pouco abrangente na Bíblia, além desse texto, a ideia de plantar provisão para colher provisão. Em último lugar, tentar fazer com que você veja isso não apenas como uma forma de ser beneficiado, mas como algo que exalta, engrandece, enaltece e cultua a Deus. Então, a primeira coisa a ser destacada a respeito dessa lei, que ele destaca no versículo 15, a lei de dar e receber, é que a Bíblia sustenta isso. Em Mateus, no capítulo 7, nos versos 1 e 2, Jesus fala sobre essa lei espiritual. Eu de vez em quando brinco, e chamo isso do efeito bumerangue. Tudo que vai, volta. E não tem a ver só com questões materiais e financeiras. Em Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz: não julgueis, para que vocês não sejam julgados. Diz: não condeneis, para que vocês não sejam condenados. Porque tudo o que fazemos para os outros tende a voltar para nós. Uma pessoa outro dia reclamou comigo, falou: pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu tenho uma frustração, eu nunca ganho presente de ninguém. Eu falei: vamos parar essa choração e pedir para você me dar um retorno. Quantos presentes você costuma dar?
Ele não conseguia lembrar de um presente que ele tivesse dado para ninguém, né? Mas ele estava cobrando, né? A Bíblia diz que com a medida que você mede, você é medido. Mas quando chega o versículo 12 de Mateus 7, Jesus não fala apenas de não fazer algo ruim que eu não quero que me faça. Tipo, não julgar, não condenar, para não ser julgado ou condenado. Jesus diz, tudo quanto quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então, a forma como você quer tratar, tudo aquilo que você quer que volte, intencionalmente saia na frente e faça primeiro. Em Lucas 6,38 ele diz, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, né, transbordante, generosamente vos darão. São afirmações do Senhor Jesus, né? E nós precisamos de fato não apenas acreditar, mas colocar em prática. Ou seja, na mente divina, o dar, né, nas leis estabelecidas por Deus, o dar vem primeiro, o receber vem depois. Eu vejo gente dizendo, não, quando Deus me der, eu vou começar a dar, né? Eu fico olhando para alguns e digo, tá bom. Primeiro Jesus disse que quem é fiel no pouco vai ser fiel no muito. E quem é fiel no pouco vai ser infiel no muito. O camarada que não reparte quando tem menos, não vai repartir quando tiver mais. Em segundo lugar, né, é a lei. A lei tem uma ordem. Primeiro você dá para depois receber. Tem gente esperando receber para começar a dar depois. Ele nunca vai viver a lei espiritual, né, que o Senhor estabeleceu. Isso é basicamente algo parecido com o que aconteceu com Tomé. Tomé disse, eu tenho que tocar em Jesus primeiro. Daí depois eu vou crer, né? Algumas pessoas primeiro querem ver para depois crer. A ordem bíblica não é essa. Primeiro você crê, e a fé é a convicção do que não se vê. Primeiro você crê sem ver, para depois, como resultado, você ver evidências daquilo que creu, né? Em João 20, 29, Jesus diz para Tomé, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram, né? A ordem é sempre crer primeiro, antes de ver. E quando falamos da lei de dar e receber, não é diferente. Primeiro você dá, depois você recebe. Paulo destaca no versículo 17 que a intenção dele ao ensinar o princípio não era tirar vantagem, né? Ele diz assim, não que eu procure o donativo. A Nova Almeida Atualizada, ele diz, não que eu esteja pedindo ajuda. E diz, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Ele diz, minha empolgação ao vê-los usando a lei de dar e receber é que vocês de fato experimentem o resultado, o retorno disso. O próprio Senhor Jesus afirma, Paulo, nós não temos esse registro no Evangelho, mas Paulo recebeu muita revelação direta do Senhor, e ele diz em Atos 20, 35, que o Senhor Jesus diz que é melhor dar do que receber, né? Quem recebe apenas foi abençoado. Aquela pessoa que dá, ela além de ser um abençoador, inevitavelmente ela também colherá, será abençoada. E o melhor, ela já entendeu o ciclo que se perpetua. É interessante como Deus faz as coisas. Anos atrás, isso aconteceu nos primeiros anos ali no início de 2000, eu estava diante de um desafio. Eu e minha família nos mudamos para outra cidade, plantaram uma igreja, levei outras famílias comigo. Eu fui sem salário, sem sustento, ainda levei mais 6 famílias que tinham a responsabilidade de supri-los. Eu lembro que lá em casa a gente tinha desfeito de tudo que tinha, investimos todos os nossos recursos para movimentar aquele projeto de plantação de igreja, e todo mundo baixou o padrão, né, no nível de sacrifício assim, do mais intenso que a gente já tinha vivido. E eu lembro que meus filhos eram pequenos, e ao mesmo tempo em que a gente queria ensiná-los a importância do que nós estávamos fazendo, nós também queríamos passar para eles uma mensagem de que isso não significava que necessariamente eles tivessem, né, abandonados, que eles não tivessem importância. Então eu lembro que com muita paciência nós começamos uma poupança, fizemos um cofre, enchemos aquilo de moeda ao longo de quase todo o ano. E eu dizia para eles, olha, todo troco, toda moeda que sobrar, nós vamos guardar aqui, nós vamos juntar, e quando esse cofre estiver cheio, nós vamos numa loja de brinquedo pegar coisa boa, porque naquela época era só aquelas lojinhas de R$1,99. Eu não sei se isso ainda tem hoje, mas já foi febre, né? Pelo menos quando meus filhos eram pequenos, a gente dizia, olha, aí vai ser brinquedo bom, e a gente foi juntando aquilo. Quando o cofre já estava ficando perto de cheio, eu lembro que um dia eu falei, e aí, o que vocês vão querer?
Qual o brinquedo? Eu lembro que o Israel, na época, novinho, ele estava empolgado com aqueles carrinhos da Hot Wheels. Ele falou, vou querer uma pista da Hot Wheels, tal. E explicou tudo que queria. A Alissa, minha filha, ela gostava daquelas, brincar com aquelas bonecas flexíveis da Polly, né? Umas pequenininhas. Ela falou, olha, eu vou querer uma coleção da Polly assim, assado. E eu botando pilha nele. Gente, paciência, nós estamos chegando lá. E quando o cofre encheu, eu falei para eles, hora da gente ir atrás. Né? O que eu devia ter feito era descoberto quanto custava Hot Wheels e Polly, checado quanta moeda tinha. Mas eu, inocente, vendo aquele mundaréu de moeda, achei que a gente estava quase rico, né? Gente, era um pote grande, vocês não têm noção. Mas quando eu abri e contei aquilo tudo, porque a maioria não era moeda de um, eram as pequenininhas, né? A gente tinha R$80. E eu descobri que só a pista da Hot Wheels era 160, o dobro. A coleção da Polly era mais ou menos o mesmo preço, quer dizer, a gente tinha 1/4 do que precisava. E eu não tinha de onde tirar recurso, né? Mas não tinha, assim, não tinha nenhuma forma de crédito, não tinha nada. E de repente, quando eu fui na loja e descobri o preço daquilo, tento imaginar minha vergonha como pai, dizendo para os filhos, olha, deu ruim. Não é dessa vez. Só que eu pensei, nós levamos quase um ano para gerar 1/4 disso, quando é que eles vão ter? E eu fiquei muito mal, eles ficaram murcho que só. E eu falei, Deus, a culpa é toda minha. O Senhor não tem nada a ver com isso. Mas eu preciso de ajuda. O Senhor tem que me tirar dessa. Me ajude. Eu fui assim, realmente muito inocente, muito ingênuo. Eu devia ter feito isso, mas olha o coração dessas crianças. Me ajuda a resolver isso. E eu comecei a orar intensamente por provisão. Eu lembro que um dia recebemos uma oferta que bancou assim as contas de todas aquelas famílias. No final sobrou R$50. Peguei aqueles 50, guardei, né? Escondi num canto secreto da minha carteira e falei, esse aqui já vai para aquela conta. Subimos de 80 para 130. Falei, tá quase um dos presentes. E estava orando. E aí um dia eu fiz uma viagem para cá e havia um outro pastor me acompanhando. E nós estávamos no carro orando, a maior parte do tempo orando em línguas. Aquele momento gostoso na presença de Deus. O Espírito Santo diz, pega a nota de R$50 e oferta para ele. Eu falei, não. Eu preciso disso para inteirar, eu não posso diminuir. O Senhor diz, oferta para ele. Eu pensei, bom, eu estou tentando defender brinquedo dos filhos, quando talvez o cara está precisando comer ou pagar uma conta. E o Espírito Santo falou assim, diga para ele que não é para comer nem pagar conta. Diga para ele que é para dar esse dinheiro para os filhos dele comprar brinquedo. Aí, irmão, aí bateu a revolta. Eu falei, o senhor tirar o brinquedo dos meus filhos para alguém comer, tudo bem, mas tirar o brinquedo dos meus filhos para dar brinquedo pro filho dos outros. Mas eu já aprendi que não adianta discutir com Deus, Ele está certo, quer Ele explique, quer não. Eu acabei, não do jeito que a Bíblia manda, com alegria, eu acabei fazendo com um pouco de tristeza. Mas falei, olha, isso aqui é para você comprar brinquedo para os seus filhos, não é para comer, não é para pagar conta. É uma oferta com propósito. Deus me mandou ser muito claro. Ele falou, não, tranquilo. Achei que ficaria por isso. Falei, meus filhos não sabem nada dos 50, eu continuo orando. Provavelmente vou colher o que plantei. Só que um tempo depois nós fomos almoçar na casa daquele pastor. E quando chegamos, a família, os filhos dele vieram correndo, pastor Luciano, na frente dos meus filhos. Muito obrigado pelo dinheiro que você deu para nós comprar presente. E não só isso, o menino fala, peguei minha parte, tudo em carrinho da Hot Wheels. Eu penso, não fala em Hot Wheels. A menina veio na minha parte, eu peguei as bonequinhas da Polly, as idades deles eram parecidas. Eu pensando, não fala na Polly. E quando saíram de perto, meus filhos assim, me fuzilando com os olhos. Ninguém falou nada, mas eu sabia, não tem dinheiro para comprar o nosso, está comprando para os outros. Eu dizia, calma, muita calma nessa hora. Mas eu vi que eles estavam esperando uma explicação. Falei, olha, o nosso R$80 está guardado. Isso foi um outro dinheiro que Deus deu. Eu estava juntando para aquele, mas ele deu uma ordem específica. Aí eu lembro que o Senhor falou, então foi Deus que deu o dinheiro do nosso brinquedo para o brinquedo dos outros. Eu falei, não. Eu pensei, era melhor eu ficar ruim do que Deus, né? Eu falei, filho, Deus é sabido, Ele sabe o que faz. Aí meu filho falou, não estou entendendo. Eu falei, filho, pensa. Quando você fez aquela experiência lá na escola e plantou o feijãozinho, o que é que nasceu? Vagem. Eu falei, filho, o que é que tem dentro da vagem? Eu falei, eu nunca abri, pai. Eu falei, feijão. Ah, é. Planta feijão, colhe feijão. É assim que funciona. Planta milho, colhe milho. Eu falei, olha que interessante. Não foi fácil para mim entregar aquele dinheiro, mas Deus mandou entregar aquele dinheiro. O que é que eles fizeram com o dinheiro?
Aí Israel falou, compraram Poli e Hot Wheels. Falei, isso. Quem semeia Poli e Hot Wheels, colhe o quê? Eles, Poli e Hot Wheels. Falei, é isso. Quando eles viraram as coisas, eu falei, padre, eu te viro agora. É a lei, está ali na escritura. Naquele mês, ainda naquele mês, não chegou a dar os 30 dias. Eu fui pregar numa outra cidade, outro estado. Não, no nosso estado. E eu lembro que eu fui de carro. Estava dando um seminário, tinha um intervalo entre uma ministração e outra no sábado à tarde. E um irmão me procura no intervalo e falou, pastor, o senhor pode prestar a chave do seu carro um pouco? Foi, meu querido, eu mal lhe conheço, o que você quer com o meu carro? Né? Ele falou, desculpa, eu deveria ter me explicado. Eu trouxe um presente, mas eu não queria entregar na frente dos outros. Eu pensei em colocar lá no porta-mala do carro. O senhor olha com calma depois. Eu lembro que ainda dei de gaiato, olhei para o pastor, falei, confia nele, conhece ele. Falou, pode entregar a chave. Daqui a pouco ele devolveu. Eu lembro quando cheguei na casa, né? No final das sessões da tarde, antes da noite, aquele tempo, tomar um banho e comer alguma coisa, eu lembrei, abri. Quando abri, era uma sacola enorme. Pela sacola eu já vi os embrulhos, que era de loja de brinquedo de criança. Peguei a sacola, desci. Eu lembro que quando passei pela sala, chamei a Kelly, o Israel e a Alissa, que não tinham estado na sessão da ministração da tarde. Falei, todo mundo pro quarto, reunião de família. E quando entrei, falei, não sei o que é. Eu já tinha aprendido a lição de não ficar prometendo demais. Mas parece embrulho de loja de criança. Vai que seja para vocês, vamos descobrir junto. Eu lembro que o Israel olhou e falou, claro que é nosso, pai, tem até o nosso nome. Então, Alice, esse é meu, esse é seu, esse é meu. E quando ele abriu, rasgou o pacote dele, não só era uma pista da Hot Wheels, mas era que ele queria de todos os modelos que tinha. Quando ela abriu a dela, era a coleção da Poli que ela queria de todos os outros momentos. E os dois disseram, pai, do jeito que você falou. Plantamos Poli e Hot Wheels, colhemos Poli e Hot Wheels. Sabe, a gente tem percebido, e eu entendi que Deus usou aquela situação não apenas para me fazer compreender e intencionalmente me mover naquele princípio, mas também para produzir neles uma marca. É princípio bíblico que se planta provisão para colher provisão. Há uma lei, né? Depois do dilúvio, em Gênesis 8:22, Deus diz, enquanto a terra durar, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Quando Deus fala semeadura e colheita, não é só daquilo que é natural. Em Gálatas 6, nos versículos 7 e 8, a Bíblia diz, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Então, não se limita ao plantio natural, né? Mas no plano espiritual, eu e você precisamos entender isso. Agora, essa afirmação do aquilo que a pessoa semear também colherá, ela vem dentro de um contexto. O versículo 6, o anterior, diz, aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui.